Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero fazer o convite 311 da nossa leitura, e eu sempre faço essa introdução, até mesmo para poder você fazer o corte desse vídeo e depois subir lá no canal, porque se você nesses 311 dias perdeu algum dia de leitura ou quer reler, fica comigo até o final que você vai ter acesso para poder também compartilhar com alguém, chamar alguém para poder acompanhar conosco essa leitura, né? Até essa introdução é porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é rica, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? A Bíblia não contém, a Bíblia é. E na medida que a gente ouve Deus falar conosco através das Escrituras, né, nós vamos nos transformando de fato, porque a palavra de Deus ela é poderosa, né, para nos transformar. É através dela que nós conhecemos Deus, através dela que nós geramos fé, através dela que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, através dela que nos arrependemos dos nossos pecados. Ou seja, a Bíblia ela é a precursora, né? Ela é o início da nossa, é ela que alcança, né? É Deus, né, falando conosco e nos alcança. Porque de fato, né, nesses anos que estou aqui na Terra, Deus chegou na minha vida através das Escrituras por alguém, né? Por um ou mais pessoas, né? Como vem sempre nos transformando, como por exemplo o nosso irmão que está aqui ao vivo, né? Que ele é utilizado para poder levar a palavra do Senhor, né? A gente somos meros meios, né, de Deus nos usar. Então é por isso, né? É por isso que a gente está aqui para conhecer a Deus. E esse é um livro até importante para a gente conhecer o plano de Deus, né? Porque o grande plano de Deus é ele se esvaziar e vir ao mundo de forma humana. Esse é o plano de Deus. Quando nós vamos conhecendo mais ao Senhor e ver o propósito maior de Deus, é ele vir resgatar o homem. Ele vir salvar o homem, porque nós estamos, né, somos perdidos em nós mesmos por conta do pecado. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é importante a gente entender, né, que ao a gente conhecer o grande propósito de Deus, que é vir a esse mundo, né, através do seu Filho, através de Jesus Cristo, esse profeta que nós estamos lendo, que é Daniel, ele vai, né, trazer para nós a projeção. Ele vai falar do presente, né, do que está acontecendo na Babilônia, né? Já com o reforço do livro de Jeremias que a gente leu, né? E é interessante que eu tenho reforçado isso na leitura. Por quê? Porque a gente pega alguns pontos que a gente vai pincelando e vai, né, intercalando e vendo o grande propósito de Deus, que, por exemplo, o povo, né, foi dominado pelo grande império babilônico, né? E a Babilônia, ele exilou o povo, e o povo de Deus tinha algo de preciosidade de ir até o templo de Deus, né? Se aproximar de Deus, aonde já a grande libertação lá do deserto, Moisés recebe as leis, há um tabernáculo que ele é móvel, depois, né, vem Davi, Salomão cria esse grande templo onde o povo, né, se direciona para adorar a Deus. Só que acontece, o povo se deturpa, né, ele se perde. Aí o povo, tanto o povo de Deus quanto o próprio império, o governo, né, de Judá, de Jerusalém, eles se perdem ali e acabam esquecendo de Deus, sendo pagão, levando adoração a outros deuses. E Deus sempre tem falado através do homem, né? E ele escolhe alguns homens para poder ser
o, o locutor, né? Aquele que o Espírito de Deus vai falar a esse homem, o homem vai proclamar ao povo, né? Ou seja, o amor de Deus, ele é intenso, é o amor de um pai que insiste em querer amar, em se disciplinar. E Jeremias, né? Então Deus permite que o Império Babilônico domine, exile e infelizmente destrói, né? Um templo que Deus também, Jesus falou que não estava mais no templo, Deus nunca teve, né? Em templos de mão humana, né? Não é sobre um lugar físico, é sobre algo espiritual, né? É sobre esse lugar espiritual de Deus, né? Sobre até o reino que Jesus veio falar. E é interessante porque lá em Jeremias, por três vezes, Deus fala que Nabucodonosor, ele é o servo de Deus, né? Só que quando a gente começa a ler o livro de Daniel, a gente vê a insistência, né, e o domínio, e quando o homem, né, se sente poderoso, ele se acha autossuficiente, ele se acha Deus, né? E então há essa prepotência e Deus utiliza Daniel para falar com ele através até de um sonho que ele teve, né? Não um ou mais de um, né? No caso a gente está lendo já que já teve 2 sonhos. E o que acontece? Quando o sonho se cumpre, o segundo sonho, que ele se torna como um animal, né? Quando ele passa por esse período, ele fala de 7 períodos, né? Um período, quando o número 7 é um número completo, né? O número exato, o tempo exato de Deus, né? É interessante que a gente terminou o capítulo 4, do dia 310 da leitura, dizendo assim: a minha sanidade, né, que é do Nabucodonosor, voltou, louvei e adorei o Altíssimo, honrei aquele que vive para sempre. Ou seja, você vê que as profecias de Deus vão se cumprindo, né? Deus utiliza do mal, daquilo que a gente às vezes acha que é mal, na verdade, aos nossos olhos, para corrigir um outro. E a gente vai ver isso com os ninivitas, a gente vai ver com inclusive o que a gente está acontecendo agora, né? O Irã, essa guerra, né, entre Irã e Israel, né? Você acredita que o Irã, lá no passado, né, que é onde tinha o próximo reinado que Daniel vai projetar sobre os Medo-Persas, né, e depois, enfim, que é o próximo reinado que da Babilônia cai e os Medo-Persas assumem, que é a parte do sonho da couraça aqui, perto do peito, né, ouro, a parte da prata, que é os Medo-Persas, e os Medo-Persas hoje o Irã. E por incrível que pareça, no passado, esses Medo-Persas que a gente vai ler, se Deus permitir, ele libertou o povo babilônico para voltar para Jerusalém. Por que eu tô investindo um pouco mais nessa nossa conversa, né? Porque é sempre interessante nós entendermos o que acontece no nosso mundo atual, e isso nos gera a cada vez mais fé e acreditar que tudo Deus está no controle de todas as coisas. Então, como você imagina um reinado que vai vir e ele vai dominar muito, ele vai ser maior que o Império Babilônico, em termos até territorial, e ele liberta o povo. E é muito interessante quando a gente vai se aprofundar, e eu vou ter que ser muito raso aqui, que eles sabem que os iranianos, né, hoje, né, os Medo-Persas, que são do próximo reinado, que Daniel vai falar, eles sabem da profecia de que eles teriam que libertar o povo para que o povo voltasse para a terra. E o que é interessante de tudo isso? É que Deus está sempre no comando de tudo. Mesmo diante das nações, não que Deus, é até um paradoxo isso, né? Não que Deus, ele tá movendo, ele faz o que ele quer, obviamente que ele faz o que ele quer, mas ele não dá liberdade para as pessoas escolher. Mesmo com a liberdade que as pessoas escolham, Deus ainda assim, ele manda, ele domina, ele tem o controle de tudo.
E é difícil de o homem compreender de fato, né? Essa grandeza e esse poder de Deus, porque nós somos limitados, né? Deus é o Deus poderoso, né? E é interessante, só para a gente começar a leitura, se você lê o livro de Jó, que a gente leu, inclusive, se você perdeu, você pode voltar, a todo momento, quando acaba o livro de Jó, Jó não sabe, né, o diálogo entre Deus e Satanás. Ele não tem um relato depois, no final, de Jó sabendo o que motivou aquilo acontecer tudo. O que nos traz essa lição é que, irmãos, né, vocês que estão aqui, e nós, né, nós todos, nós não sabemos a plenitude toda de Deus. Nós não conhecemos a grandeza e a mente do Senhor. O fato é que Deus nos convida, né? Como convida lá em Abacuque, que Abacuque discute, né? Com Deus, a gente leu também recente isso, né? Abacuque discute, Deus responde, e são questões, né? Não discute, mas questionamento, questiona, responde, e ele fala assim em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Então, a fé não é algo, é a certeza e a convicção dos fatos que a gente não vê, né? Senão a gente não precisa de fé, né? A gente nem fé nem esperança. Então, que eu e você, nós possamos, nesse decorrer, já no final da nossa leitura, né? Estamos chegando na conclusão de toda a leitura, no dia 311, faltam menos enfim, 54 dias, é que a gente precisa confiar e a gente está vendo os planos de Deus acontecendo, né? Então eu convido você a continuar com a leitura, né? Eu convido você a nos debruçarmos diante do conhecimento do Pai, né? E é muito bom poder a gente compartilhar isso aqui, né? Que é tão precioso, né? Deus falando, isso aqui não essa joia, né? Isso aqui vale mais do que qualquer outra coisa. E é a palavra de Deus que vai falar com a gente para sempre. E olha que interessante, esse livro é muito bom porque ele é um marco na história, né? Um marco de projeção e dos acontecimentos que vão ocorrer até a vinda de Cristo Jesus, até os últimos dias que a gente vive. Capítulo 5, versículo 1, a gente vai ver ainda o desdobramento, né, dessa história. Ele fala que muitos anos depois, né, Reu Belsassar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsassar tomava vinho, ordenou que trouxesse as taças de ouro e prata que seu antecessor Nabucodonosor, ou seja, a gente está vendo então Belsassar é alguém que vai tomar, né, o lugar, né, a continuidade, né, tomar lugar de Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém. Então, as taças de ouro e prata que o seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, ele queria beber nessas taças com os seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então, trouxeram as taças de ouro do templo, lá da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Parece que a coisa continua, né? E isso as pessoas esquecem, pegam as coisas do Senhor e usam para de qualquer jeito, né? Então, vamos pensar, né? As pessoas pegam as coisas sagradas de Deus e vira bagunça, né? Faz o samba, o carnaval em nome de Jesus, sabe? Pega as coisas de Deus, que é sagrado, que é santo, e ficam profanando, né? Não é sobre um objeto, é sobre a motivação pela qual as pessoas fazem. Você está entendendo? Olha lá, capítulo 5 é uma lição que diz: Deus não se zomba e não se brinca, e o Belsassar zombou de Deus. Amém. É sobre isso. Muito bem colocado aqui pelo irmão, né? E o quanto talvez hoje, nos dias de hoje, né, irmão, isso tenha acontecido, né? Tá trazendo um pouco isso pra gente.
Eu tenho visto isso, né? E as pessoas zombando e falando em nome de Deus. Tem gente que zomba mesmo, que vai lá e falam contra Deus. Então a gente já sabe que é o inimigo mesmo. Ó, eu sou contra e eu tô... Agora tem gente que pega em nome de Deus e zomba e cria uma casca falando que é isso em nome de Deus, que Deus se agrada dessas coisas. E de repente, versículo 5, viram dedos de mão humanas escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ele escrevia, na verdade, e o seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, astrólogos, adivinhos e disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que significa, será vestido com um manto vermelho, e o seu pescoço será colocado com uma corrente de ouro, e ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição e nem dizer o que ele significava. O rei ficou muito assustado, e o seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha, mãe, soube que estava acontecendo ao rei, e os seus nobres foram depressa à sala de banquetes. E disse ela a Belsazzar: que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, ela está lembrando isso, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria, como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, né, a quem o rei o nomeou Beltesazar, não é Belsazar, é Beltesazar, ele nomeou esse outro nome, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Né? Então, eles lembraram, né? A mãe lembrou, a rainha mãe lembrou de Daniel, né? Do que havia acontecido ao antecessor, né? Que era Nabucodonosor. E então, a gente vai ver aqui o desdobrar dessa história, né? Versículo 13, Daniel, né? Em nome de Deus, ele vai interpretar essa inscrição. Daniel foi levado à presença do rei e que lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? E aí ele soube que o espírito dos deuses, minúsculo, está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho em seu pescoço, será colocado uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Olha que interessante, né? Tantos outros homens são comprados, né, usando o poder de Deus para poder se beneficiar e se sentir Daniel é demais, né? Como ele é um homem de Deus, né? E é um grande ensinamento que a gente tem com Daniel. Daniel, em nenhum momento, ele, inclusive os amigos, né, dele, eles não se curvam diante de Deus, dos outros deuses, não se curva diante do poder do reinado.
não se vende, né? Ele não tem aqui, ele fala, ó, guarda o que você tem, vou dar para outra pessoa, eu não quero, mas eu vou falar o que realmente tem, o que significa essa inscrição. Versículo 18, ó rei, o Deus Altíssimo, ele não se coloca, né? Deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Então, se cumpre o que Jeremias vinha, né, o que Deus falava através de Jeremias. E se cumpriu quando realmente Nabucodonosor se humilhou e viu, né, quem era o Deus, né, da qual Daniel e os seus 3 amigos adoravam. E aqui Daniel está apontando para Deus, né? Então, e ele fala assim, e ele ressalta o que aconteceu com Nabucodonosor, né? E ele diz no versículo 19, ele engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações, línguas, estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar, honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, olha, né? Ele estava falando como foi o coração, né? O desenvolvimento do sentimento, do pensamento, né? Do poder de Nabucodonosor. Ele começa a relatar tudo isso. Ele fala, quando, porém, o seu coração e sua mente se encheram de arrogância, né? Nada começa, né? Do nada. Tudo se começa através de um alimento, né? Quando então ele se enche dessa arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como de um animal, ele viveu entre os jumentos selvagens, passou a comer capim, como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeiam quem ele quer e governa sobre eles. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos que ser como Nabucodonosor, tá? A gente tem que passar por esses momentos de provação, né? Porque uma vez que o homem é provado, né, por Deus e é superado, né, por ele, né, Deus permite nesse tempo, né, completo, o homem consegue reconhecer a Deus. Quem dera nós fôssemos humilde o suficiente, né? Humilde, pé no chão, conhecesse, abrisse os nossos olhos, né? A nossa mente, para poder enxergar quem é Deus. Às vezes as nossas arrogâncias, né? E eu me coloco nessa situação, e eu já me senti muito assim, e hoje eu vejo a transformação de Deus para a honra e glória do Senhor, o quanto muitas vezes nós temos que ser tratados como animal mesmo, né? Viver como Nabucodonosor viveu, para poder reconhecer a glória e a grandeza de Deus, sabe? Amém, irmão, fica à vontade. Então, olha que interessante, ele está trazendo isso para que esse Belsazar, né, esse sucessor de Nabucodonosor, possa enxergar, né, possa entender. Então, o nosso passado nos ajuda a gente compreender, né, o que Deus faz em amor para que nós pudéssemos, né, nós podemos seguir nos caminhos dele. E aí ele vai falar assim, ó Belsazar, o Senhor é sucessor, versículo 22, o Senhor é sucessor dele, Belsazar, o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Ou seja, você viu, você presenciou o que aconteceu. Eu estou trazendo aqui de novo tudo isso, né? Ele está fazendo toda uma introdução para que ele possa lembrar. E você desprezou tudo isso, né? Belsazar, o Senhor é sucessor dele, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou, desafiou o Senhor, o Deus dos céus, e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, sua esposa, suas concubinas, beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam Deus, entre minúsculos, de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra.
deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu essa mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, taquiel e parsim. E esse significado das palavras é mene. Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel. Foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim. Seu reinado será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel como um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância do reinado. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. Como disse aqui o irmão, né, escreveu, como dizem Hebreus, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? De Deus não se zomba, né? Como também foi colocado aqui, né? E Dário, né, o Medo, tinha 62 anos quando apoderou do seu reino. Então, de fato, começa o que? Acontecer, né? Acontecer o que? As profecias de Deus, aquilo que Daniel tinha profetizado, né? Em nome de Deus, obviamente, né? As coisas começam então a desdobrar e acontecer, e que isso nos traz, né? A gente está falando disso há centenas de anos, né? Atrás. E o quanto essa palavra de Deus ela é poderosa e se cumpriu e vai se cumprir, inclusive, na volta de Jesus, né? E a gente então encerra o capítulo 5, nós vamos percorrer agora o capítulo 6 e vamos encerrar a nossa leitura de hoje. Aqui a gente vai ler esse trecho, né, muito conhecido, né, sobre agora a aprovação, né, de Daniel nas covas do leão, né? Essa é uma passagem muito lida, muito ouvida, né? Histórias são contadas através dela, e não só os 3 amigos dele passaram pela fornalha de fogo, mas a gente vai ver então o que acontece na vida do homem, né? Não é prosperidade financeira, mas o que acontece na vida daquele que se sujeita a andar com Deus, né? E aí, agora a gente vai ver o rei, né? O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias, né? E nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores dos altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino, né? Parece que a gente vê a história se repetindo, né? Se lembra de José, né? Aquele que foi vendido pelos irmãos por inveja? E o que acontece com José? Um homem sábio, fiel, né? E ele vai ser o governador do Egito, ele que salva, né? Ele é o intermediário, né? Que vai resgatar o povo. E olha o que acontece aqui, né? Daniel, ele é reconhecido, né? Deus pega às vezes o improvável, né? Que às vezes nem imagina, e coloca no meio. E aí é o que vai acontecer. Versículo 4. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo de como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Então, irmãos, há sempre alguém, né, que vai querer olhar os seus defeitos para querer te derrubar, né? Enquanto a gente um bom exemplo que a gente pode levar para a nossa vida é lealdade. O que é lealdade?
É o que você é na frente, você é atrás, né? Fiel, né? Leal. Ou seja, não adianta se esconder de Deus, né? Não adianta querer passar uma aparência e quando você está ausente diante das pessoas e diante de Deus, você se torna, né? Que de Deus nada pode se esconder. Responsabilidade, né? É algo que muito difícil, inclusive nos dias de hoje, né? As pessoas gostam muito de terceirizar isso, né? Não ser responsável. Então nós devemos ser responsáveis, né? Reconhecer que somos pecadores é ser responsável, inclusive pelos nossos atos. Ser responsável diante de Deus, sim, Senhor, eu reconheço, eu errei, eu sou pecador. Eu pequei porque... Aí a gente vai criar justificativa, né? Então, isso vai fazer o quê? Ter dignidade, né? Gerar dignidade de confiança. Por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será o quê? Em relação às leis, né? De seu Deus, né? Foi assim que Jesus foi morto, né? O povo viu a inveja, ficou com inveja e falou, vamos fazer uma pegada aqui, né? E tentaram o quê? Incriminar Jesus, né? Ele se passando, né? Por uma ameaça de um novo reino. E o reino dele não era desse mundo, né? Obviamente que Jesus se entregou, né? Não foi, se Jesus quisesse, ele escaparia da cruz, né? Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Então, versículo 6, os administradores dos altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Puxação de saco, né? Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Olha a artimanha. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar, alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Eu puxo o saco, exalto a pessoa e falo, olha, se alguém não fizer, colocar você, né, no altar como o Deus, a gente vai então. É muita artimanha, é muita artimanha para poder querer sabotar, né, o homem de Deus. Mas olha como vai ser as coisas, olha como Deus está, né? E Deus permite tudo isso porque tem um plano, né? Para Deus mostrar que Ele é Deus. Agora o rei decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não podem ser revogadas. O rei Dário assinou a lei. Obviamente, eu sou o cara, né? Eu quero receber o louvor e a adoração, né? É sobre o quê? É sobre o meu poder. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, pega aí uma caneta, né? O que é interessante tudo isso, né? Jesus sempre se tirou o seu tempo, né? Tirar que eu falo sempre se reservou para orar a Deus. Então, se Daniel é um homem provido do Espírito de Deus, é porque ele tinha um costume, né? Como nós devemos ter o costume de vir aqui, né? E ler, ouvir Deus falar, né? E um costume de ter qualidade, de a gente poder meditar na palavra, não só fazer uma leitura rasa, né? Jesus, antes lá no Getsemane, antes de morrer, ele falou, por 3 vezes, ele falou, vocês não conseguiram, né, orar comigo, né, vigiar 1 hora, né? 1 hora aqui de leitura, as pessoas ficam desesperadas, mas tem 1 hora, 2 horas para ficar no Netflix, assistir filme, roletar, um monte de outras coisas. Irmãos, a gente tem que ter o costume de ouvir Deus. Se nós não queremos ter o costume de ouvir Deus, que é eterno, imagina na eternidade, de fato, no dia a dia. Como será o nosso dia a dia, né? A gente precisa priorizar. Então, olha, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto
no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Né? A minha graça te basta, né, Paulo? O meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso perpetua muito no meu ouvido, porque a gente passa por momentos difíceis. Versículo 11, os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Já estava armado, né? Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. Ó rei, não assinou um decreto e ordenou que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu ele. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O que está escrito e acabou. Né? Eu escrevi, está decretado. Então, disse ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei e nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia, né? Olha que interessante, né? Daniel, ele entrava no seu quarto, ele se isolava, né? Talvez você se isole, mas de alguma forma alguém está vendo o teu exemplo, irmãos. Às vezes a gente faz as coisas ocultas, né, ao homem, mas ainda assim, né, isso transparece. Deus mostra. Você vê que é Deus que é o arquiteto de tudo? Então, eles tinham inveja sobre Daniel. Na verdade, mal eles sabiam que era Deus agindo através de Daniel. E quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Pilatos, né, irmãos? Pilatos, ele sabia, né? Alguns soldados romanos falou não, né? Quantos gentios e os próprios homens que trabalhavam no império sabia, né, no íntimo, até Nicodemos, né, um dos principais do sacerdócio, né, e sabia que aquele agir de Jesus não podia vir de homens, só podia vir, né, da divindade de Deus. E esses grandes homens, como até Zedequias, que a gente leu, eles sabiam que no íntimo, no átrio, né, Deus põe a porção, Deus toca o coração do homem, mas tem algo, né, que o homem não quer se arrepender, ou seja, mudar de direção, por conta de se passar, talvez, por ridículo, por ser um homem fraco, né, por se humilhar diante do Deus, né, para a gente querer se mostrar, ou seja, ego, orgulho e vaidade. 3 coisas que, se a gente alimentar, a gente vai cair em ruína. Nós iremos cair em ruína, né? O perdão de Deus por nós é porque Deus não tem orgulho, ego e vaidade. Deus esquece dos nossos pecados. Nós cometemos o mal. Ainda assim, Deus é misericordioso, né? As suas misericórdias, elas renovam, ela apaga. E é sobre esse olhar que nós devemos ter. Mas esse orgulho, esse ego e vaidade nos atrapalha. E aí passou o resto do dia ele pensando num modo de livrar da situação. Ou seja, ele precisava voltar atrás, né? Ele precisava se humilhar diante, mas ele é um rei, né? A posição dele é melhor, é maior, né? Eu sou presidente, eu sou governador, eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou o pastor, a minha imagem não pode ser queimada, né? Não posso me humilhar, eu não posso me arrepender, eu não posso pedir perdão, eu não posso confessar o quão sujo eu sou. E versículo 15, à noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe que confirmei a lei dos medos e dos persas.
Nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Tipo, lavo minhas mãos, né? Como foi o Pilatos, né? Então, trouxeram uma pedra e o colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Que bom, né? O poder dele estava querendo, não queria se humilhar, mas ele sabia. E aí ele diz, não quis nenhum dos seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira, né? A consciência. Ainda bem que há, né? Uma consciência, o alimentar, né? O que você alimenta? E de manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente às covas dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve, tão fiel, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Ou seja, eu não desejo o mal que você me causou. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Que lindo, né? Nossa, meu, é incrível. Como que a gente pode ter um coração, né, segundo o de Daniel, né? Só orando 3 vezes por dia, ajoelhando diante de Deus e nos enchendo de Deus e nos esvaziando. Porque tudo que a gente quer é uma vingança. A lógica é fazer o mal. Deus me livrou, eu recebo o livramento de Deus e ainda eu quero me vingar daquele que causou mal a gente. Mas não foi isso que Daniel fez, né? Por quê? Porque o Espírito do Senhor habitava sobre Daniel, né? E olha que interessante, né? O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, como os amigos dele, né? Que não tinha nem um cheiro de fumaça. E aí ele falou, o rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova, que não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida o rei ordenou que prendesse os homens que havia acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões junto com as suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem ao povo de todas as raças, nações e línguas e todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa, né? Que maravilha! Só não resta agora a nós meditarmos nessas palavras, elevar a nossa mente, né, a uma oração ao Deus, que eu quero convidar você então a orarmos, porque nós encerramos aqui a leitura do dia 311, né, no capítulo 6 de Daniel, ou seja, a gente está exatamente na metade do livro e há muita história linda, né, do convívio de Deus, né, o que Deus usa, ele permite que passe por provação, ele mostra o poder dele, ele quer curar, né, ele quer disciplinar, ele usa, né, ele deixa que o mal, né, o Satanás de Jó, e ele vai, né, consertando, costurando esse tear, né,
Eu falo que a Bíblia é um tear, eu não, né? Mas tem uma linda canção que eu gosto, né? Sobre um tear, né? É o tear de Deus para sua grande obra virar e tá lá, estampado Jesus Cristo, né? E Daniel vai apontar, né, para toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, Jesus dá luz para toda a palavra do Senhor, né? Bom, vamos orar então. Nosso querido Deus, nós nesse exato momento queremos nos colocar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é um Deus bom, mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de que coisas acontecem na nossa vida muito, mas muito longe de estarmos na boca dos leões, muito, muito longe de alguém nos oprimir nesse país ao ponto de querer nós sermos mortos fisicamente. Obrigado porque o Senhor é poderoso e o Senhor nos dá esperança, fé nessa relação de nós lermos a Tua palavra. Então ajude-nos a desenvolver a nossa fé cada vez mais, essa fé que é tão minúscula, que se nós tivermos ao tamanho de um grão de mostarda, o Senhor é capaz de mover montanhas. E que as nossas orações estejam em concordância no nome de Jesus. Que as concordâncias do céu esteja com a concordância aqui na terra. Que o teu reino, já instaurado por Cristo Jesus há mais de 2000 anos, possa estar reinando sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos enxergarmos aos nossos olhos que muitas vezes é nebulosos, muitas vezes o pecado nos afasta, querendo nos afastar de Ti, muitas vezes nós queremos ser como Belsazar, como Dário, como Nabucodonosor. Nós não sabemos inúmeras vezes administrar as bênçãos que o Senhor mesmo coloca em nossas mãos, como o Senhor colocou na mão desses homens. Queremos agir como Daniel, queremos estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida, meditando dia e noite na Tua palavra. Que nós possamos sempre estarmos orando ao Senhor, levar os nossos pensamentos a Ti, colocar de fato o reino do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Abençoe, toque ao coração de cada pessoa que passa por aqui. Que a Tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, Pai. E que elas possam ser transformadas, todas as pessoas que aqui passam. Que as pessoas possam se entregar. Que os irmãos possam se entregar diante do Senhor todos os dias. E possam descansar no Senhor. Coloque a eternidade no nosso coração, Pai. Para que um dia nós possamos vê-lo face a face. Para glorificar ainda mais o Senhor. Que a nossa vida possa ser dedicada em adorar o Seu santo nome, Pai. Nos perdoe. Atenda às nossas necessidades, se for da Tua vontade, Pai, e afaste tudo de nós, daquilo que nos afasta de Ti, Pai. Por isso nós pedimos a Tua proteção, o Teu cuidado da divindade do mal. Sabemos que a luta não é contra a carne, mas contra potestades, Pai. Contra o espírito do mal, que quer nos desviar do Teu caminho. Por isso entregamos em Tuas mãos, para que o Senhor nos proteja e nos livre disso. No nome santo do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui acompanhando, né? O irmão Ivan e outros irmãos que talvez nem se manifestaram. Que Deus te abençoe, né? Que Deus guarde e te proteja. E como é bom, né, a gente poder estar aqui separando esse tempo de qualidade, né? Como Daniel fez, né? E a gente vê a vida dele dedicada. E você que ficou aqui comigo até o final, né? E perdeu por algum momento essa leitura de Daniel, pela graça de Deus, nós temos aqui guardado, né, gravado, tanto a leitura do dia anterior, que aparece num card no final da tela, quanto o outro que vai
guardar, né, todos esses 311 dias que você pode acessar, você pode compartilhar com outras pessoas. Você que está aqui pela primeira vez ou ainda, né, veio aqui e está vendo, assistindo e não se inscreveu, né, quer ser inscrito nesse canal de forma gratuita, você pode clicar na minha imagem no meio e se inscrever no canal. Aí tem um sininho ali, você clica na janelinha, abre, você ativa o sininho e você é notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, né, gosta desses conteúdos que é Deus falando conosco, né? Se você quer ouvir Deus falando conosco e gosta, deixa seu joinha nesse vídeo, né? Deixa seus comentários, suas perguntas. Se eu puder, com certeza vai ser uma honra poder te responder e interagir com você. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente sábado, né? Uma tarde aí, começando a nossa tarde de sábado, e que amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo o dia 312, se assim, né, Deus nos permitir, para a gente seguir com esse livro de Daniel tão rico, né, tão comprovador, né, das coisas que Deus disse e as coisas foram acontecendo, né. Que Deus te abençoe. Então nos vemos amanhã no dia 312, iniciando no capítulo 7 de Daniel. Um beijo a todos, fiquem com Deus.